Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos dando início a mais um vídeo no canal, como vocês devem ter visto no título. Hoje estaremos respondendo as perguntas de vocês. Recentemente, lá no meu Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas para estar respondendo em vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, vai estar aqui na descrição, tá bem? Então, fique atento e bora pro vídeo. Vamos lá, uma das primeiras perguntas, ou melhor, a primeira pergunta que a gente vai estar respondendo foi: como faço para ler a palavra e entendê-la melhor? Eu escolhi essa pergunta porque eu já escutei ela várias vezes, seja de pessoas que estavam se chegando aos caminhos do Senhor e aquelas que já estavam há muito tempo, porém só agora estavam desenvolvendo o hábito de fato mergulhar nas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, não existe nada melhor do que ler a Bíblia ao lado do próprio autor dela. Quando você for ler a palavra de Deus, feche seus olhos por um instante, convide o Espírito Santo para estar ao seu lado, transformando toda informação em revelação. Se nós lermos a Bíblia, se estudarmos ela, nós vemos que o termo para palavra são dois: logos, né, que significa a palavra escrita, a palavra que está contida nas Sagradas Escrituras, as informações nela contida, e rema, que é a palavra revelada. É quando a palavra contida aqui se torna uma revelação para a sua vida, capaz de te levar para mais perto de Cristo. Existe uma frase de um autor cristão que eu esqueci quem é, que ele fala o seguinte: lendo a Bíblia encontrei muitos defeitos e todos eles estavam em mim. Então nós lemos a Bíblia para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Então, se você lê a Bíblia com esse intuito de ser mais semelhante a Cristo, de ser transformado, de viver uma vida de santidade, de convidar o Espírito Santo ao seu lado, pode ter certeza, você vai se tornar apaixonado pelas riquezas insondáveis que há na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala em Provérbios 25, que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. E quando lemos a Bíblia, estamos esquadrinhando os segredos do coração de Deus, estamos mergulhando naquilo que é fonte para a nossa alma, remédio para os nossos corações. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que todo cristão é um historiador, porque ao lermos a Bíblia estamos descobrindo a nossa própria história, estamos descobrindo a história do povo de Deus que somos nós. Então, meu irmão, existe cada maravilha, cada preciosidade na palavra de Deus que é impossível você não gostar de ler. Existem momentos na sua vida que Deus vai te ministrar profundamente em salmos, nos livros poéticos, muitas vezes nas cartas, epístolas paulinas, ou nos evangelhos de Cristo, ou no Pentateuco, ou nos profetas. Mas o fato é, a palavra de Deus continua sendo tudo que nós precisamos. Continua sendo tudo que eu e você precisamos para ter uma vida transformada. Então, espero ter respondido essa pergunta e vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta que eu selecionei foi: qual pergunta você faria para Paulo e por quê? Olha, existem muitas coisas que eu gostaria de perguntar para o apóstolo Paulo, várias doutrinárias, e várias apostólicas, missionárias, a respeito de plantação de igreja, a respeito de fato como introduzirmos a vida da igreja primitiva nos dias de hoje. Mas eu, sem sombra de dúvidas, perguntaria o que ele viu no terceiro céu, as coisas inefáveis que ele diria, como ele diz lá em Coríntios. Eu não tenho dúvidas que eu perguntaria isso para ele. Falei: Paulo, como ver Jesus sentado à destra de Deus, o que você viu lá, cara? Eu perguntaria isso para ele, mas também teria mil e outras perguntas, mas espero ter respondido a pergunta. Então sim, eu perguntaria o que ele viu no terceiro céu. E você, o que você perguntaria para o apóstolo Paulo? Responde aí nos comentários e vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, e essa é muito boa, eu creio que pode ser uma revelação para você: qual foi o processo mais maçante durante a caminhada? Poderia citar várias respostas, como o próprio processo salvífico, o processo de santificação, da crucificação da natureza humana, do meu orgulho, dos meus pecados, das minhas falhas. E muitas coisas a gente podia estar respondendo aqui, assim como você também poderia estar respondendo, os sofrimentos que a gente passa por amor a Cristo. Mas de longe, eu acredito que o que eu mais tive dificuldade foi entender que, muito mais que a minha intensidade, Deus desejava a minha constância. Você já se pegou às vezes 1, 2, 3 semanas, alguns meses na pegada e subitamente esfriando, com dificuldade de ler a Bíblia, sem muito interesse pelo lugar de oração, pelo lugar que você deseja estar com Deus, onde antigamente você escutava, lavava a louça escutando pregações, cantando louvores, agora você já está voltando para os hábitos do passado, agora os seus olhos já estão sendo cativados por outras coisas. Então, claramente, uma das principais, eu acredito que o processo mais maçante durante a minha caminhada
foi ter encontrado um lugar de constância junto com uma intensidade com Deus, onde todos os dias lemos a Bíblia, todos os dias mergulhamos na palavra de Deus, numa vida de oração, de rompemos em oração, de oração em línguas, de jejum, de realmente priorizar a família como principal ministério, entendendo que muito mais de buscar Deus pelo que Ele pode me oferecer, eu deveria buscá-lo por quem Ele é, onde eu passo a desfrutar de um relacionamento com Deus, onde eu passo a caminhar com Deus, onde se Deus não fizesse mais nada na minha vida, não mudasse mais nada nela, eu continuaria sendo a pessoa mais feliz do mundo, pelo simples fato do próprio Deus que não cabe no universo habitando em meu coração. Então, eu acredito que esse foi o processo mais maçante para mim, entender que muito mais que o meu servir, Deus desejava um meu relacionamento. O padrão bíblico de Deus não é um serviço, mas sim um relacionamento. O serviço era uma consequência do meu relacionamento. Para alguém que cresceu na igreja, eu lembro que desde os meus 8, 9 anos de idade, fui o segundo data show da igreja, eu sempre servi muito, eu sempre entendia o serviço como padrão de relacionamento com Deus. E Deus precisou quebrar muita coisa dentro de mim para eu conseguir entender que o padrão de relacionamento de Deus é o relacionamento e o serviço como uma consequência. Então, eu acredito que foi isso, juntamente com entender a paternidade de Deus sobre a minha vida, muito mais que ser um pedinte, muito mais que ser uma criatura, um servo de Deus, eu sou filho dele, E ele nunca me deixa, ele nunca me abandona, ele me enxerga, a partir daí eu venço a ansiedade, venço as preocupações, entrego toda a justiça própria, todo o desânimo nas mãos dele, porque eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um advogado junto ao pai que está sempre intercedendo também por mim. Então, eu acredito que foi isso, E eu gostaria que você respondesse aí nos comentários qual foi o processo mais maçante durante a sua caminhada cristã e, obviamente, a luta, o ato de abrir mão do velho homem, Então vamos para a próxima pergunta e simbora! Próxima pergunta e penúltima pergunta, e essa é muito boa, eu sei que eu estou falando que todas as perguntas são muito boas, mas no meu lugar vocês falariam a mesma coisa. Vamos lá. Qual a importância do estudo da escatologia para novos convertidos? A gente vai ter várias vertentes escatológicas, a gente não vai entrar em mérito disso agora, mas vamos falar sobre o fato, que é: Deus deseja que todo cristão tenha em mente o plano escatológico dele a nosso respeito. Da mesma maneira que o povo do Antigo Testamento tinha que ter em mente que o Cristo, o profeta anunciado, viria, nós precisamos, cristãos da nova aliança, ter em mente que o Cristo que já veio voltará para nos buscar. Se nós vemos o estilo de vida da igreja primitiva, dos cristãos do primeiro século, eles tinham em mente que Jesus breve voltaria, e isso impactava totalmente a forma como eles viviam, as decisões que eles tomavam, as coisas que eles falavam, que eles se comportavam, e assim precisa ser conosco. Nós precisamos ter em mente que Jesus em breve voltará. A Bíblia fala que no abrir e piscar de olhos ele estará voltando. É claro que existem alguns sinais que precisam acontecer e poderemos falar disso em outro vídeo, porém o fato continua o mesmo. Nós precisamos ter firmemente em nossos corações que Jesus está voltando. E para isso, e por causa disso, isso precisa impactar toda a nossa vida, a forma como vivemos e enxergamos ela. Então, espero ter respondido a pergunta e vamos para a próxima. Próxima e última pergunta. Eu tenho mais perguntas aqui para responder, mas vou deixar para um próximo vídeo para que vocês vejam, curtam, compartilhem, se inscrevam e fiquem na expectativa do próximo vídeo. Então, essa pergunta eu tenho certeza que você já se fez. Como ouvir a voz de Deus e não ter dúvidas sobre isso? Eu vou usar um exemplo que a grande maioria dos brasileiros vai se identificar e conhece. Quem aqui já foi numa cachoeira? Aqui em Floripa tem algumas, e todas as vezes que eu vou numa cachoeira, eu uso desse exemplo que eu vou citar para vocês para ilustrar sobre como é ouvir a voz de Deus. Eu li isso no livro do pastor Luciano Subirá, A Voz de Muitas Águas, se não me engano, um excelente livro. E a analogia é a seguinte: quando você está a caminho de uma cachoeira e começa a chegar perto, você já começa a escutar a voz das águas caindo. Porém, você ainda escuta a voz das pessoas ao seu redor, dos animais, da natureza, não é verdade? Porém, conforme você vai se aproximando da queda d'água da cachoeira, cada vez mais as outras vozes começam a se diminuir, começam a ficar mais quietas, até que você entra na cachoeira e fica bem embaixo d'água. Sabe onde fica a queda d'água? Eu não sei você, mas quando eu entro embaixo da cachoeira onde tem a queda d'água, eu já não escuto mais nada. Ou semelhante quando você vai na praia pegar uma onda, e a onda cai bem em cima de você, você só escuta o brup, e você não escuta nada. Assim é a voz de Deus. A palavra de Deus fala que a voz de Deus é como a voz
de muitas águas. E quanto mais perto nos achegamos de Deus, mais fácil é ouvir a voz dele, discernir a voz dele e não dar ouvidos a outras vozes. Então, a pergunta que eu te faço, se no lugar da cachoeira temos a figura de Deus, quão próximo você está dele? Porque eu tenho certeza que se você estiver mergulhado na presença de Deus, se você estiver perto de Deus, o barulho da voz dele vai ser tão alto, meu irmão, mas tão alto, que você não vai escutar nenhuma outra voz. Que é a voz do medo, a voz da rejeição, a voz da dúvida, a voz da acusação não entrará no seu coração, porque a voz de muitas águas estará reinando na sua vida. Então, de forma simples e prática, como ouvir a voz de Deus e não ter dúvidas sobre isso? Se aproximando dele, através de uma vida de santidade, de leitura da palavra, porque se temos a voz de Deus está aqui nas Escrituras, é claro que o Espírito Santo fala diretamente aos nossos corações, através da vida dos seus servos, mas nós temos a Bíblia, nada do que Deus falará irá contra as Sagradas Escrituras. Então, é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de jejum e de santidade. Se você está com dificuldade de ler a Bíblia, de orar, ou de praticar alguma prática espiritual, jejua. Quantas vezes eu jejuo para conseguir ter fome de leitura da palavra, pela oração? Mas respondendo objetivamente a pergunta, se aproximando de Deus, a ponto que você já não consegue escutar as outras vozes. Então, da mesma maneira que quando você vai numa cachoeira ou pega uma onda e está bem embaixo dela, você já não consegue escutar mais nada ao redor, assim é a voz de Deus em nossas vidas. Às vezes você está perto de Deus, mas ainda consegue escutar as outras vozes. E aí fica difícil de discernir. Mas quando você está totalmente submerso na presença dele, pode ter certeza, você escutará claramente a voz do Espírito Santo ao seu coração. E meus irmãos, com isso chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal e tirar um tempo para falar com o Espírito Santo, para se encher da palavra de Deus e juntos crescermos em intimidade com o Senhor. Então é isso, que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.